Caros confrades, aqui reunidos na capela do convento, sempre uma alegria podermos juntos celebrar a nossa fé, alimentar a nossa esperança, servindo ao povo de Deus, oferecendo a eles nossa prece. Muito obrigado, então, pela vocação franciscana que partilho com vocês. Meus caros irmãos e irmãs que, através da internet, formam conosco uma mesma família, é bom tê-los aí também, participando dessa nossa celebração. No dia que celebramos São José. Aliás, São José tem duas festas. A primeira no 19 de março, até uma solenidade. São José, esposo de Maria, o justo José escolhido para ser aquele que vai guardar a família sagrada, aquele que vai guardar Maria e seu filho Jesus, o ajustado às coisas de Deus, José. E também José, operário, no dia 1º de maio que celebramos hoje. Essa festa é uma festa tardia. Nem sempre o trabalho foi entendido como coisa boa, não. Aliás, isso é uma ideia recente, que nós devemos cada vez nos apropriar dela como dom. A ideia do trabalho como dom, porque o trabalho era tarefa imputada aos desprezados. Os ricos, os soberbos, esses então viviam o ócio. E aos mais pobres era dado até como punição o trabalho. Então o trabalho não é desde sempre considerado coisa boa, não. Até nos nossos dias, não faz muito tempo, havia escolas profissionalizantes para os filhos dos pobres. Então aos pobres cabia profissionalização, aos pobres cabia arrumar trabalho. E aos ricos, letras, artes, música, língua, viagens. Então, a compreensão de que trabalho é coisa desprezível até. Trabalho é coisa que é uma punição. Então, aos nobres não era permitido trabalhar, aos pobres era necessário o trabalho. E a gente cansa de ver aí diversos exemplos de escravidão. Então, é preciso que no dia do trabalho a gente exalte o dom de trabalhar. Por isso, então, a Igreja, em 1955, pelo Papa Pio XII, se associou aos movimentos operários do mundo inteiro que queriam lutar, que lutavam, aliás, pela dignidade do trabalho. Então, é um comprometimento na história da Igreja que revela a importância disso, de estar ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras. É importante que o trabalho seja considerado como dignidade. E trabalho que une a todos na mesma obra, qual seja a obra da criação. Porque nós ouvimos na primeira leitura, o relato do livro do Gênesis, que Deus trabalhou. Então, São José é apresentado pela Igreja aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o tempo como um exemplo daquele homem que trabalha. José é israelita. Israel foi escravo no Egito. Então, José, ao trabalhar, ele nega também a escravidão. A escravidão é indignidade. O trabalho é digno e dignifica. Então, a Igreja apresenta São José como o trabalhador. E Deus trabalhou, Deus criou o universo e Deus descansou. Então, quando celebramos a dignidade do trabalho, celebramos também a relevância do descanso. Ninguém é obrigado a trabalhar sem descanso, sem 13º, sem férias, sem aposentadoria. Não pode, isso é indignidade. Deus trabalhou, Deus criou, Deus trabalhou, Deus descansou. O ser humano é convidado a trabalhar, a criar e a descansar também. É esta realidade que nós trazemos presente ao altar hoje, quando nos lembramos de São José, quando nos recordamos o seu exemplo. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e, à medida que avançam os dias da quarentena, começam a pipocar aqui e ali, e às vezes até com muita agressividade, opiniões de que todos têm que voltar a trabalhar. Tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a trabalhar. E aqui, então, eu quero ressaltar uma ideia que não pode passar desapercebida. Vejam só. Tem que voltar a trabalhar porque a economia não pode parar. E existe uma ideia de que a economia ela é sustentada pelo capital, pelo dinheiro. Mas os bancos continuam funcionando.
As bolsas de valores continuam operando. As grandes corporações, elas também continuam funcionando. O que está paralisando a economia? Ah, olha aí. Quem que está em casa? É o trabalhador. Então, veja, tem que haver essa inversão. O que sustenta a economia não é o capital. O que sustenta a economia, o que faz a economia produzir, é o trabalhador. Essa é uma grandeza da pandemia, que nos faz resgatar a dignidade do trabalho, o valor do trabalho, a importância do trabalhador. É necessário, portanto, olhar para os trabalhadores e trabalhadoras e hoje rezar por eles e agradecê-los. É importante isso. O trabalhador, homem e mulher que sai de casa todo dia, de manhã bem cedo e volta para casa de tarde, bem tarde, é ele que faz o mundo ser criativo e novo. E através da justiça do trabalho, da importância do trabalho, do resgate da dignidade do trabalho, nós faremos um mundo melhor, mais parecido com aquilo que Deus quer, um mundo mais cheio de saúde, um mundo mais saudável, um mundo mais perto da salvação. Então, quando a pandemia passar, vamos valorizar mais o povo trabalhador. Vamos nos organizar nos sindicatos para garantir nossos direitos. É importante que se resgate isso. A gente vê aí muita gente falando mal dos trabalhadores, dos sindicatos, a gente vê muita gente falando mal desse que é a alma da economia, a alma do desenvolvimento. Então é importante que hoje a gente resgate isso. E o Papa Francisco, hoje de manhã, celebrou a missa lembrando São José Operário. Eu vou falar aqui as palavras que o Papa usou, porque ele fala bonito a respeito da escravidão. A gente imagina que a escravidão aconteceu só naquele trânsito dos negros africanos para o resto do mundo, mas existe muita escravidão hoje ainda, e o Papa nos lembra dizendo assim: na história, lemos as brutalidades que faziam com os escravos. Levavam-nos da África para a América. Mas também, hoje, há muitos escravos. Muitos homens e mulheres que não são livres para trabalhar. São obrigados a trabalhar. Trabalhar para sobreviver, nada mais. São escravos. Os trabalhos forçados são trabalhos forçados injustos, mal pagos, e que levam o homem a viver com a dignidade espezinhada. São muitos no mundo. A escravidão de hoje é a nossa indignidade, porque tolhe a dignidade ao homem e à mulher, a todos nós, entre nós. Pense nos trabalhadores, os diaristas, que você faz trabalhar por uma retribuição mínima, e não 8, mas 12, até 14 horas por dia. Isso acontece hoje, no mundo inteiro, mas também entre nós. Pense na doméstica que não tem justa retribuição, que não tem assistência social de segurança, que não tem capacidade de aposentadoria. Isso não acontece somente noutros lugares, mas entre nós. Hoje, nos unimos a muitos homens e mulheres, crentes e não crentes, que comemoram o Dia do Trabalhador. Nas suas palavras, o Papa nos convida à solidariedade. Nos convida a olhar a realidade em que vivemos e construir caminhos de superação das dificuldades que encontramos. Por isso, quando diante de nós surgem as absurdas desigualdades salariais entre mulheres e homens que desenvolvem a mesma atividade, não podemos simplesmente desdenhar dizendo: e daí? Quando são flagrados grupos de trabalhadores em situações análogas à escravidão, nossa indiferença pergunta assim: e daí? Quando são subtraídos direitos e achatados os salários de tantos, nossa falta de solidariedade não pode permitir que surja a irresponsabilidade na pergunta: e daí? Quando tantos irmãos nossos
são forçados ao subemprego, à inconstância de uma atividade eventual, nossa falta de solidariedade não pode ser justificada pelo desprezível. E daí? Nessas situações e noutras situações semelhantes, perguntar, e daí? É indicação clara do desprezo pelo sofrimento alheio. É sinal evidente da falta de empatia, da morte da solidariedade. Perguntar, e daí? É dureza de coração, é desumanidade, é negação da referência elementar da vida cristã, que é a caridade. Caridade é o nosso trabalho. E o mundo cheio de caridade será o mundo do descanso para todos. Assim seja.